E nós leremos do verso 14 até o verso de número 21. Nós daremos um destaque especial para o versículo 20, para a expressão que diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Efésios capítulo 3, verso 14 ao verso 21. Assim diz a palavra do Senhor. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos curvar as nossas cabeças. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra que é a verdade, a Tua Palavra que é o poder, a Tua Palavra que tem toda a autoridade, porque é a autoridade. Nós te pedimos que tão somente a Tua Palavra fale poderosamente e profundamente ao nosso coração, e que a nossa mente seja levada a pensar biblicamente, para que sejamos servos do Senhor em toda e qualquer situação da nossa vida. Ao Teu nome, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, para todos sempre, ao nome de Jesus que oramos. Amém. O versículo 20, o apóstolo Paulo diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. O que significa infinitamente mais do que pedimos ou pensamos? Naturalmente, nós não temos a resposta para o que isso significa no sentido exato da palavra, porque todos nós somos treinados a pensar na vida de uma maneira muito pequena. Todos nós somos treinados a reduzir o significado da vida a elementos pequenos. Por exemplo, quando nós olhamos para uma pessoa que está passando por um determinado tipo de problema, nós rapidamente julgamos aquele problema como se fosse uma coisa pequena. É só fazer isso que resolve e está tudo certo. Quando nós olhamos, por exemplo, para essa crise que a usina vem enfrentando, então rapidamente muitas pessoas podem dizer, é só fazer isso que dá certo, e aí nós temos a tendência de pegar todos os assuntos da vida alheia e reduzir as situações simplistas, ou as soluções simplistas. Na vida cristã não é diferente. Nós temos tantos ensinamentos tão grandes, tão profundos e tão poderosos, mas a nossa tendência é reduzir o Evangelho a coisas pequenas, superficiais e sem profundidade. Será que nós já paramos para refletir profundamente sobre a doutrina da criação do universo? Como que Deus, de uma maneira majestosa, de uma maneira sábia e de uma maneira profundamente inteligente, Ele traz todas as coisas à existência? Será que algum de nós aqui já parou para ler com profundidade o livro de Provérbios? Quantos conselhos, quanta sabedoria, quanto conhecimento, quanta informação, quantos versículos que, se você ler apenas aqueles versículos e refletir apenas naqueles versículos, você vai ficar extasiado com tanta sabedoria. Veja o capítulo 31 de Provérbios, por exemplo, uma mãe aconselhando o seu filho. E quais são os conselhos que ela dá? Filho,
não se entregue a uma vida dissoluta, não entre pelo caminho da prostituição e não se esqueça dos mais pobres. Mas como que ela faz isso? Ela faz isso usando uma linguagem materna, de tal maneira que o seu filho, ele não tem outra alternativa, senão a pensar profundamente nos conselhos da sua mãe, que foi usada por Deus. Quantos de nós já lemos com profundidade o Evangelho de Mateus, capítulo 5, quando Jesus fala sobre o Sermão do Monte? Bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados que são perseguidos por amor do meu nome, bem-aventurados aqueles que são injuriados por minha causa. Será que nós já lemos com profundidade o Sermão do Monte como um todo, quando Jesus diz: onde estará o teu tesouro, ali estará o teu coração? E tantas verdades da Bíblia que nós sempre reduzimos a uma doutrina superficial que acaba não alcançando o nosso coração. Olhe para o livro de Efésios. Se os irmãos observarem no capítulo 1 de Efésios, nós temos ali uma doutrina tão profunda, tão poderosa e tão maravilhosa, que com certeza nós nunca paramos para pensar com propriedade sobre o significado de ter sido escolhido por Deus antes da fundação do mundo. No versículo 4, Paulo diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. No versículo 5, ele diz que nós fomos predestinados por Deus. No versículo 9 do capítulo 1, Paulo diz que Deus revelou a nós o mistério da sua vontade. No capítulo 2, ele diz que nós fomos salvos pela graça, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas quando nós chegamos no capítulo 3, ele passa dos assuntos profundos da doutrina teológica para os assuntos da prática. Porque conhecer profundamente uma doutrina não é suficiente se ela não afeta a maneira como nós vivemos. Então eu quero que os irmãos me acompanhem nessa noite, porque eu quero que os irmãos vejam que tipo de oração o apóstolo Paulo faz no capítulo 3, a partir do versículo 14. E como que esse modelo de oração, ela deve servir de base para as nossas orações também. Porque como a gente falou nas últimas ocasiões, certamente nós estamos orando de uma maneira muito equivocada, quando as nossas orações só falam apenas de trabalho, de dinheiro e de saúde. O que nós temos a possibilidade de pedir a Deus na oração é muito além do que o dinheiro pode dar. E aqui no capítulo 3, eu quero que você perceba quais são os pedidos que o apóstolo Paulo faz pela igreja de Éfeso. E no versículo 14 ele começa dizendo: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Todos nós sabemos que uma atitude normal de oração é ficar em pé. Então você se coloca em pé e você faz a sua oração, ou você faz a sua oração sentado. Mas quando uma pessoa se ajoelha, isso traz um significado profundo, porque ajoelhar-se diante de alguém revela uma atitude de humildade, uma atitude de submissão, uma atitude até mesmo de inferioridade. Não se esqueça que o apóstolo Paulo estava preso em Roma, num calabouço romano, mas mesmo no desconforto daquele calabouço, a posição que ele se encontrava diante de Deus é a posição de ajoelhar. Ele não se ajoelha diante de Nero, ou do imperador, melhor dizendo. Ele não se ajoelha diante de nenhuma autoridade romana, mas quando ele se dirige a Deus, diz o versículo 14, que por esta causa, por tudo que eu falei anteriormente, eu me coloco de joelhos diante do Pai. Veja bem, ele se dirige a Deus como Pai. Mas o fato de ele tratar Deus com a linguagem amorosa de um filho não significa que ele não se colocasse de joelhos, reconhecendo a autoridade de quem ele estava presente. Ainda no versículo de número 15 ele declara: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Paulo está falando aqui de dois grupos de pessoas: os cristãos que estavam na terra e os cristãos que estavam no
céu. Ele está falando que tanto um quanto o outro exercem a mesma função de tomar o nome de Deus nos seus lábios, suplicando a Ele, mostrando que a igreja ela não é formada apenas pelas pessoas que estão aqui nesse mundo, mas ela é formada por todos aqueles cujo sangue de Cristo foi derramado e que já partiram para a glória. É só nós lembrarmos, num prazo de 20 anos atrás, até 20 anos atrás, quantas pessoas estavam no nosso meio e que precisamente nesse exato momento estão na presença de Deus, tanto aqueles que estão na terra como aqueles que estão no céu. E quando nós então percorremos o texto, no versículo 16 nós encontramos o primeiro pedido que o apóstolo Paulo deu à igreja de Éfeso, e ele diz assim: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Observe que o apóstolo Paulo não pede por estabilidade financeira, ele não pede por recuperação da sua saúde, ele não pede por liberdade do cativeiro romano, mas a primeira coisa que ele pede é para que eles fossem fortalecidos no poder do Espírito. O que isso significa, senão o reconhecimento da necessidade que todos nós temos, não de termos uma vida humanamente melhor, mas de sermos fortalecidos para passarmos pelas adversidades dessa vida. Então, humanamente falando, nós nunca poderíamos enfrentar as adversidades que nós enfrentamos. Como que nós lidaríamos com as nossas angústias da alma? Como que nós poderíamos, por exemplo, lidar com a situação de quando nós perdemos alguém que nós amamos? Como que nós poderíamos, apenas usando recursos humanos, lidar com as instabilidades dessa vida e dessa existência? Reconhecendo tudo isso, o apóstolo Paulo diz e pede para que o Senhor fortalecesse aqueles irmãos no poder do Espírito, mas não um fortalecimento superficial, não um fortalecimento exterior, não um fortalecimento humano, mas um fortalecimento que fizesse daqueles cristãos pessoas firmes e resolutas em continuarem firmes no caminho do Senhor. A igreja necessita desesperadamente de ser fortalecida pelo poder do Espírito. E nós necessitamos desesperadamente de, nas nossas orações, pedir que o Senhor nos fortaleça com o seu poder e com a sua graça. Porque nós sabemos que não adianta nada percorrermos toda a jornada se no final dela nós não tivermos forças para cruzar a linha. É uma jornada difícil e ela só pode ser vencida mediante o fortalecimento de Deus. O versículo de número 17, o segundo pedido do apóstolo Paulo: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Se eu te perguntasse, ou outra pessoa perguntasse para você, quais são os fundamentos que sustenta a sua vida, o que você responderia? O que é que você tem de tão importante na sua vida que você não poderia viver sem essa pessoa ou sem essa coisa? Pode ser um objeto, uma pessoa, pode ser pode ser um desejo do seu coração. O que é tão importante para você? O que é tão importante a ponto de você não conseguir viver sem? Como o apóstolo Paulo sabia que o coração humano, ele facilmente elege ídolos para o seu coração, então o apóstolo Paulo faz o pedido que na verdade vai na essência, no sentido de que Cristo habitasse no coração daqueles irmãos pela fé. Há duas palavras no grego para habitação. Há uma palavra que se refere apenas no sentido de moradia transitória, uma moradia que não é permanente. Quando você vai na casa de um parente, fica lá uns dias na casa do seu familiar, você reside ali por alguns dias, mas você não mora naquele lugar. E tem uma outra palavra grega para habitação ou para moradia, que significa literalmente alguém que mora de maneira
de uma maneira permanente e traz a ideia de comunhão e intimidade. Cristo, Ele não pode morar no nosso coração apenas como alguém que está de passagem. Cristo, Ele não é um convidado da nossa vida que nós tiramos da nossa vida em determinadas situações. Paulo pede para que Cristo morasse no coração daqueles irmãos, numa habitação permanente, porque ele sabia que sem esse tipo de habitação, as pessoas elas teriam mais delas mesmas e menos de Cristo. E o objetivo da vida cristã é que nós tenhamos menos de nós e mais de Cristo. Veja o exemplo de João Batista, na sua afirmação, quando ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Essa é a nossa oração, deve ser que ele cresça e que eu diminua. E aí ele vai dizendo no versículo 17, falando que esses irmãos deveriam estar arraigados em amor. E a palavra arraigado, ela traz a ideia de uma árvore plantada junto ao ribeiro que produz o seu fruto. E isso é muito interessante de observar, porque ela traz a ideia realmente de uma árvore que está enraizada em Cristo, que está alicerçada nele. Então ela tem a firmeza, ela tem os nutrientes e ela está fundamentalmente construída num alicerce sólido. Qualquer coisa que seja o alicerce da nossa vida, que não seja Cristo, certamente em algum momento vai nos destruir. Tem até uma frase que nós vamos usar na escola dominical que fala exatamente sobre isso. Todos os ídolos do nosso coração, eles nunca cumprem o que eles prometem. E além de não cumprirem o que eles prometem, são exatamente eles os responsáveis por nos devastarem totalmente. Ame uma coisa desse mundo e consiga isso que você tanto ama, e você vai perceber que o objeto do seu amor não pode fazer nada para você. Mas se Cristo é o alicerce da nossa vida, então nós estamos seguros em algo que nós podemos confiar. O terceiro pedido que Paulo faz está no versículo 18: a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E o verso 19: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Eu não sei se, eu acho que todo mundo aqui já teve uma experiência de estar preocupado com uma coisa muito importante, e aí chega uma pessoa e fala de uma coisa totalmente irrelevante. Imagina, por exemplo, que você está indo ao médico, o médico vai abrir o resultado de um exame seu, um exame que pode determinar muita coisa sobre a sua vida, sobre a saúde, e você pede para uma pessoa acompanhá-lo nessa consulta, e essa pessoa, durante o caminho, durante o percurso, ela fica falando sobre os personagens da novela da Globo. Você está preocupado com a sua vida, mas a pessoa está tratando de uma coisa fundamentalmente inútil. De uma certa maneira, é assim que nós temos vivido no mundo. Nós estamos diante de uma palavra poderosa, profunda, de uma palavra grandiosa, de uma palavra que tem todas as respostas para os dilemas da nossa vida, mas via de regra, nós estamos preocupados com coisas inúteis, com o nosso conforto. Nós estamos preocupados com o nosso bem-estar, nós estamos preocupados com as nossas férias, estamos preocupados com o nosso dinheiro, e todas essas coisas elas vão ocupando um lugar que elas não deveriam ocupar. O que Paulo pede por aqueles irmãos? Para que eles compreendessem o amor de Cristo na sua largura, no seu comprimento, na sua altura e na sua profundidade. É como se ele dissesse: a única coisa que importa é vocês compreenderem o amor de Cristo em todas as suas dimensões, porque a partir daí toda a vida de vocês vai ser governada por uma perspectiva correta. E por que ele se refere ao amor de Cristo em todas as dimensões? Porque é um amor que excede todo o entendimento.
no mundo onde dizem que nós não somos tão mal assim. Então o amor de Deus ele tende a ser enfraquecido. Nós somos muito piores do que nós imaginamos. Tem até uma frase que circula na internet, eu não lembro exatamente como que é, mas é mais ou menos no sentido de que quando uma pessoa fala mal de você, ela não tem a mínima noção de que aquilo que ela está falando de você não corresponde a nada daquilo que nós realmente somos. Isso é uma verdade. Quando nós compreendemos a nossa situação de pecadores imundos e inúteis, e ao mesmo tempo passamos a entender porque Cristo nos amou, então nós começamos a entender que esse amor é extraordinário, porque Ele ama pessoas que mereciam ser odiadas. E finalmente, o último pedido, no versículo 19: e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O que significa ser tomado de toda a plenitude de Deus? Significa literalmente e tão somente o fato de nós demonstrarmos o poder de Deus através da nossa vida. Não é ser como Deus, mas é ser um instrumento nas mãos de Deus, é ter o coração preenchido pelas coisas de Deus, é ser dominado e possuído por um amor profundo e genuíno para com o nosso Deus. Então nós poderíamos olhar para esse texto como uma escada da vida cristã. Não faça uma oração que não tenha pelo menos 2 desses 5 pedidos que nós mencionamos, porque todos nós somos chamados para subir essa escada, e nós não podemos assim estacionar nessa jornada. É por isso que Paulo, no versículo 20, ele declara que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. É como se ele dissesse aqui: o que Deus está nos dando gratuitamente é muito mais valioso do que as nossas ambições humanas. Que o Senhor assim nos abençoe, que o nosso coração seja tomado de um genuíno amor para o nosso Senhor, e que todas as nossas ações, que todo o nosso coração, toda a nossa busca seja para que cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. E mais uma vez, usando as palavras de João Batista, convém que Ele cresça e que nós diminuamos. Vamos nesse momento agradecendo a Deus